E aí pessoal, meu nome é Vitor e hoje aqui com o primeiro vídeo do canal tá gravando aqui uma introdução à computação gráfica usando Java, certo? Então, a gente começar aqui, falar o que a gente vai usar. Então, eu vou estar trabalhando aqui no VS Code, tá? A gente vai precisar instalar algumas extensões e também essa biblioteca aqui, o LWJGL, está disponível aqui nesse site, certo? Pode entrar aqui, ele vai estar já com essas configurações todas feitas e você pode baixar o zip aqui e extrair os arquivos em alguma pasta no seu computador, certo? Aqui no VS Code a gente vai precisar de algumas extensões. A primeira é a Java Projects, certo? Ela vai estar ajudando a gente aqui a realmente criar as coisas de forma muito mais fácil. Aqui está ela, certo? Essa é a primeira que a gente vai precisar. Se eu não me engano, vai ser só essa aqui mesmo. Aqui já vai ter uma nova aba quando você instalar ela. Então a gente pode apertar Ctrl Shift P aqui para abrir a paleta de comandos, digitar Java e criar um projeto aqui, certo? Eu vou presumir aqui nessa playlist que você já tenha um certo conhecimento sobre Java, já tenha assim uma noção de como funcionam os pacotes do Java, fundamentos de lógica de programação e programação orientada a objetos. Então vamos criar aqui um projeto. Estou criando aqui dentro da minha pasta YouTube, mas você pode criar o lugar que você quiser aí no seu computador. Vou dar o nome aqui de... Deixa eu ver... Playlist, beleza. Vou criar uma pasta aqui. Certo, agora a gente vai dar um nome para o projeto. Vou chamar esse daqui de aula 01. Ele vai abrir uma nova aba aqui do VS Code pra gente, certo? Dentro dessa aba ele já vai vir com 3 pastas. A gente não mexe em nenhuma delas, apenas na source, que é onde a gente vai estar colocando todo o nosso código, e posteriormente a gente vai criar algumas outras pastas para poder estar gerenciando melhor os arquivos. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesse arquivo app.java, certo? Porque aí ele vai abrir a abinha do Java Projects aqui embaixo. Bom, o LWJGL significa Lightweight Java Game Library. Ele é um pacote de bibliotecas que vai estar ajudando a gente a criar literalmente qualquer coisa relacionada à computação gráfica, desde renderização de gráficos, a parte de áudio, trabalhar com APIs gráficas diretamente, com OpenGL, DirectX, Vulkan, entre outras, certo? Então, para a gente poder estar utilizando aqui esses pacotes, a gente vai dentro da janela Java Projects, vir aqui em Referenced Libraries. Não se esqueça de selecionar aqui o arquivo onde você tiver a sua main, tá? Clicar aqui nesse maisinho, ele vai abrir aqui o explorador de arquivos pra gente. E aí você vai na pasta onde você extraiu a sua biblioteca, tá? E vai estar aqui todos os arquivos compactados Java aqui. Pode selecionar todos e Select Jar Libraries. Bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente está vinculando arquivos jar externos ao nosso projeto. Então, como se fosse dentro de uma IDE mesmo, certo? Sei lá, no IntelliJ ou no Eclipse, você precisaria vincular nas configurações do projeto. Aqui a gente tem diretamente essa aba para referenciar arquivos de include, certo? Posteriormente, em uma outra playlist, a gente vai estar fazendo algo mais avançado com essas bibliotecas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o OpenGL, certo? O OpenGL, ele é uma biblioteca, certo? Uma API, uma abstração das funções que existem na nossa GPU, na nossa placa de vídeo. Então, quando a gente está utilizando ele, a gente está realmente fazendo código-fonte que o OpenGL vai traduzir para algo que a nossa GPU entenda. Então, a gente vai trabalhar diretamente no hardware, certo? Dessa forma, a gente tem uma performance maior, o desempenho vai ser muito maior, embora a gente esteja usando Java aqui, dá para sim conseguir um desempenho excelente.
E vocês vão ver que ao longo do tempo a gente vai pegando o jeito, não é nada tão complicado assim de início. Pode ser que às vezes fique um pouquinho complexo. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é importar alguns arquivos aqui, certo? Uma biblioteca que a gente vai trabalhar diretamente com o hardware, ela traduz o nosso código para C, certo? Porque a gente está usando aqui agora o OpenGL e ele foi uma biblioteca feita especificamente para a linguagem C. Mas o LWJGL permite que a gente faça uma ponte, né, entre o Java e o C. Então a gente vai fazer código em Java, mas ele vai ser traduzido para C, certo? Então a primeira coisa que a gente vai importar aqui, e dentro do pacote do LWJGL, importar aqui o OpenGL, certo? Importar todos os métodos estáticos, constantes estáticas, certo? E também importar o glfw. Bom, o OpenGL é literalmente Open Graphics Library e o glfw é o Graphics Library Framework. Então o que vai acontecer aqui? Quando a gente usa esse GL aqui, o módulo GL, a gente está utilizando as funções do OpenGL. E o glfw foi uma biblioteca também desenvolvida para C, mas como eu disse, a gente tem uma ponte aqui. É um framework que permite que a gente gerencie melhor os atributos, ponteiros, alocação de memória do OpenGL de forma mais simples, certo? Então, vamos fazer tudo aqui dentro da nossa main. Vocês viram que a nossa ferramenta, que é a nossa extensão de gerenciamento de projetos, criou aqui já um arquivo da main pra gente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o OpenGL trabalha diretamente com ponteiros, certo? O conceito de ponteiros é basicamente uma variável que armazena o endereço de memória. Então, lá na nossa memória RAM, ela é dividida em vários endereços, começando do endereço 0, indo até o que ela consegue armazenar. Um ponteiro, ele vai armazenar o endereço onde está alguma coisa. Então, vamos supor que você tem lá a sua janela. Tudo que está acontecendo lá tem que ser armazenado em algum lugar. E esse lugar é justamente em uma região da sua memória RAM. E no C, a gente tem ponteiros que vão armazenar o endereço de onde estão esses dados, porque é muito mais vantajoso, né? O custo de desempenho que a gente vai perder é bem menor do que se a gente fosse realmente utilizar os dados propriamente ditos. Então a gente utiliza só os endereços de memória que tem o tamanho de um inteiro. Então aqui no Java, essa abstração com o LWJGL, vou passar a chamar de OpenGL, tá? É feito com long, então a gente vai declarar um long aqui, que vai ser ponteiros. Na verdade, longs e buffers. A gente vai trabalhar com buffers mais pra frente, certo? Que vão servir para alocar memória e definir o endereço para essa memória. Porque o Java não tem ponteiros, ele só tem passagem por referência, que é uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma janela. Eu vou criar aqui, explicar passo a passo e depois eu explico o que está acontecendo aqui. Então, primeiro a gente declara aqui um long, certo? Vai ser um ponteiro para a janela. Declaramos isso aqui. E logo em seguida aqui, vamos inicializar o OpenGL, certo? O glfw init. Vamos checar aqui se a gente conseguiu inicializar. Essa função retorna um booleano. Se a gente conseguir inicializar a biblioteca com sucesso, não der nada errado, ele vai retornar true, senão vai retornar falso. Se retornar falso, vamos lançar aqui com exceção, certo? Não foi possível inicializar o OpenGL, certo? Beleza. Feito isso, a gente já vai evitar qualquer problema futuro aqui. Tendo inicializado o OpenGL, a gente pode criar aqui a nossa janela, certo? Então, window, definir como estática, que senão a gente não consegue acessar. Ou melhor, vamos colocar aqui dentro da main e depois a gente faz abstração para classes, certo? Então, long, window, vamos declarar ela aqui depois.
a gente tem o método glfw create window. Vocês vão ver que todos os métodos desse módulo glfw vão começar com a sigla glfw e todos os módulos que são próprios do OpenGL vão começar com a sigla gl. Tanto métodos como constantes de variáveis, certo? Então, aqui ó, ele já mostra pra gente quais são os parâmetros. Então, primeiro, a gente passa a largura da janela, vou criar uma janela de 800 por 600. Segundo parâmetro, a altura da janela. Terceiro parâmetro, vocês já viram aqui que é um byte buffer, certo? Que é um título. A gente vai passar como string, certo? Porque os caracteres em Java, né, char, que a gente tem em C, aqui no Java eles são chamados de byte. E um byte buffer seria literalmente um buffer de caracteres, o que a string também representa. Então vamos colocar aqui como hello OpenGL, certo? Vamos importar aqui mais algumas coisas aqui. Org, glfw, wgl. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora a gente vai importar coisas das memórias. Na linguagem C, a gente tem uma constante null, certo? Que ela representa o endereço de memória 0, tá? Aqui no Java a gente não tem essas constantes. Então o LWJGL fornece aqui pra gente. Então aqui a gente vai passar null e null, tá? Vocês repararem, esse null aqui simplesmente é o endereço 0, porque aqui é null. Ó, se vocês repararem aqui, só passando o mouse aqui em cima do nome do método, ele vai dar uma descrição pra gente. Primeiro, ele retorna um long, certo? Que é a abstração do ponteiro aqui em Java, como eu tinha mencionado. O primeiro parâmetro é a largura da janela. O segundo, a altura. O terceiro é o título, que a gente passou como string. E o quarto parâmetro é o monitor. No caso de a gente ter 2, 3 monitores sendo usados por uma pessoa, usando o nosso software, teria o monitor 0, 1 e 2. Então, a gente passou null, porque a gente não vai trabalhar com múltiplos monitores. E o último parâmetro é o share, certo? Existem aplicações em que são realmente adaptadas para mais de um monitor, onde você tem parte da aplicação em um monitor e outra parte em outro monitor. Mas como a gente não está trabalhando com múltiplos monitores, a gente coloca como null também, certo? Tendo definido aqui a criação da janela, a gente vai definir, né, dizer para o OpenGL que a gente vai utilizar essa janela. Então a gente vai usar o método glfw create context current window, certo? Por que isso? O contexto de janela aqui no OpenGL serve justamente para dizer onde você está trabalhando. Então tudo que a gente estiver fazendo no momento vai ser registrado a partir da janela. Por exemplo, eventos de clique do mouse, movimento, redimensionamento da janela, pressionamento de teclas, qualquer tipo de evento vai ser registrado em cima dessa janela. Então, se a gente, por exemplo, desenhar alguma textura, colocar atributos em vértices, movimentar modelos 3D, isso vai ser tudo feito em cima dessa janela, porque a gente definiu ela como contexto atual. Logo em seguida, a gente vai chamar o método createCapabilities, certo? Ele serve justamente para fazer esse intermédio do contexto atual da nossa janela com o OpenGL. Na linguagem C ou C++ nativa, né, que é do OpenGL, a gente não precisaria desse método, porque ele nem existe lá, isso aqui é só aqui no Java mesmo. A gente realmente tem que chamar esse método para que fique tudo configurado certinho. Então a próxima coisa que a gente tem que fazer é mostrar a janela, certo? Então glfw show window window, certo? A próxima coisa que a gente vai fazer é um loop, certo? Para poder manter a nossa janela aberta. Porque do jeito que está aqui a gente vai rodar a nossa aplicação. Vamos ver se está tudo certinho. Olha só, repara que ele abriu a janela e já fechou logo em seguida. Por quê? Ele fez a criação da janela, chegou aqui, morreu o código porque acabou. Então a gente precisa realmente de um loop aqui. Então, while, o que a gente vai definir aqui?
OpenGL tem OpenGL não, né? O GLFW tem um método chamado GLFW Window Should Close, onde ele recebe uma janela como parâmetro. No nosso caso, um long, que é a abstração do ponteiro aqui no Java. Neste caso, dessa biblioteca, tá? Eles preferiram utilizar essa abstração de ponteiro. Então ele retorna para a gente um booleano, caso a janela tenha sido fechada, certo? Ele vai retornar true se a janela for fechada e false se ela estiver aberta. Então a gente faz a negação disso aqui, porque quando ele retornar true, significa que a janela foi fechada e a gente sai do nosso loop while. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir uma cor. Nossa janela ser limpa. Vou importar aqui outro módulo aqui do OpenGL, certo? Que é o GL11. O GL Clear Color recebe 4 parâmetros, certo? Ele vai ser a cor de fundo da nossa janela. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 1, 0, 1, 1. O primeiro parâmetro é a cor vermelha, o segundo é o verde, o terceiro o azul, e o quarto parâmetro vai ser o alfa da nossa janela, né? A transparência dela. Então, provavelmente aqui vai ficar um rosa. E percebam que aqui, ó, eu poderia passar, sei lá, 0.4F aqui, porque ele só recebe floats, tá? Passei 1 porque ele vai converter implicitamente para float, mas sempre variando de 0 a 1, porque aqui a gente trabalha só com valores normalizados, ou seja, geralmente softwares de edição de imagens trabalham com esses valores para cores de 0 a 255. Mas aqui a gente trabalha de 0 a 1, porque foi normalizado os valores. Quando a gente coloca eles no intervalo de 0 a 1, a gente diz que os valores foram normalizados, certo? Próxima coisa, GL Clear. A gente vai limpar aqui os buffers da janela. Então, GL Color Buffer Bit, certo? Próxima coisa que a gente tem que fazer, GLFW Swap Buffers Window. E outra coisa, GLFW Poll Events, certo? Bom, definido aqui todos esses métodos aqui, né? Vou explicar aqui agora o que está acontecendo. Então a primeira coisa, a gente tentou inicializar a janela do OpenGL para ver se não ia dar nenhum erro, né? Se não ia realmente ocorrer nenhum erro aqui no nosso código. Como não ocorreu, ele não lançou essa exceção aqui, certo? E a gente continua o código tendo a abstração do ponteiro aqui para a janela como long e chamando o método glfw create window. A gente abrir aqui esse método, aqui no glfw class, a gente vai ver aqui ó, que ele recebe esses parâmetros aqui, ó, certo? Tá justamente aqui, ó, tá? E ele vai retornar aqui, ó, retorna um ponteiro para a janela criada, ou retorna null, ou seja, aquela constante zero dessa biblioteca que a gente tinha importado lá do memory util. Então, se a janela for diferente de zero, significa que ela foi criada. Inclusive, a gente tem que fazer essa checagem aqui, ó, if window igual a null. Vamos copiar aqui essa linha, colocar ela aqui. Não foi possível criar uma janela do OpenGL, certo? Beleza. Logo em seguida a gente diz para o OpenGL que a gente quer usar essa janela para poder captar todos os eventos que a gente tiver ocorrendo. Então, passei o mouse em cima da janela, ele vai trazer esse evento para a gente. Scroll do mouse, teclas, redimensionamento de janela, se eu fechar a janela, se eu minimizar a janela, tudo isso em forma de callbacks que a gente vai configurar mais adiante, certo? Logo em seguida, chamei o método createCapabilities, tá aqui justamente dizendo, certo, que a gente está realmente configurando o OpenGL para poder utilizar o nosso código. Logo em seguida, a gente mostra a janela, certo? Não tem muito segredo aqui. E lembrando que todos os métodos que a gente usa aqui são estáticos. Então, por isso o import static aqui. E eu não precisei referenciar nenhuma classe para utilizar esses métodos, certo? E a última coisa que a gente faz é definir o loop aqui. Se a janela não for fechada, no caso a janela window, a gente vai definir uma cor para limpar o fundo da tela. Limpar o fundo da tela, certo? No caso o buffer de cores, já eu explico isso. Trocar os buffers de lugar e depois capturar os eventos.
que significa essa função de LFW Swap Buffers? Bom, o modo com que a nossa GPU renderiza as coisas é um tanto especial, porque a gente tem dois buffers de renderização. Um deles é o que a gente está vendo aqui agora na tela, certo? E o outro é algo que está no fundo ali, a gente não está vendo, ele está implícito. E o próximo frame da janela está sendo renderizado ali em segundo plano. Quando ele termina de ser renderizado, a gente troca esses buffers de lugares. Então, vou fazer aqui em forma de comentário. Imagina aqui que a gente tem o buffer A e o buffer B, certo? E a gente está usando aqui agora no momento, usado. A gente está usando o buffer A e o buffer B está em segundo plano, certo? Quando a gente terminar de renderizar o que está aqui no buffer B, simplesmente a gente troca a referência deles, certo? Você tem lá dois ponteiros para os endereços, um para o buffer A e um para o buffer B, e você só troca o valor dos ponteiros. Lembrando que os ponteiros têm o tamanho de um inteiro, certo? Então imagina que é muito mais útil a gente trocar os ponteiros do que ter que trocar todo o conteúdo que está nesses buffers. Imagina, você tem milhões de pixels na tela e você tem que trocar todos esses dados entre os buffers. Então é mais vantajoso trocar só os endereços deles. E logo em seguida a gente chama de LFW Poll Events, que é justamente para poder estar trocando aqui, trocando não, capturando os eventos que estão na nossa janela. Então, vamos testar aqui agora. Bom, a gente tem aqui nossa janela com esse fundo rosa aqui, certo? Que foi definida aqui no GL Clear Color, certo? E se eu fechar a janela aqui, ele fecha certinho, tudo normal, certo? Então é isso esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar definindo callbacks de eventos, tá? Pressionamento de teclas, movimento do mouse e redimensionamento da janela, para a gente poder então começar realmente a desenhar coisas na nossa tela. Pretendo nessa playlist explicar um pouquinho dos conceitos de geometria para que vocês não fiquem um pouco perdidos aí caso ainda não tenham um pouco essa noção da geometria que a gente tem por trás da computação gráfica. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha para o YouTube poder indicar esse vídeo para mais pessoas. E é isso. Muito obrigado.